Bom dia a todos. Estou fazendo mais um vídeo aqui. Esse é o sexto vídeo sobre o caminho iniciático, né? Os estudos iniciáticos do Dr. Jorge Adum, que foi um grande mentor espiritual, um grande mestre, que esteve aqui na nossa cidade, Santos Dumont, né? E colaborou muito aqui com muitas coisas, sabe? Não vou entrar em detalhe não. Então, eu já havia falado em outros vídeos. Então, aqui, para as pessoas que tiverem interesse, que acreditam, né, que têm fé, que acreditam num despertar espiritual, numa iniciação, numa busca espiritual, eu vou deixar aqui algumas indicações, apesar de eu já estar compartilhando tudo isso, algumas indicações para que a pessoa possa pesquisar onde está esses assuntos sobre iniciação. Então, já estou falando desse livro, já fiz um pequeno vídeo dele, falando sobre o sétimo dia dele, no dia do 20 dias no Mundo dos Mortos. E vocês vão encontrar, deixa eu ver aqui na página, no livro Adonai, a iniciação dele na página 223. E no livro Batismo da Dor, tem um outro livro, que conta também a iniciação dele, as passagens da vida dele, saindo lá do Líbano, indo para Paris, formar, fazer o curso de medicina, e ter contato com aquelas mulheres lá, aqueles contato com aquelas pessoas. O batismo do fogo, que é um batismo que ele passou, muito similar com a iniciação do livro Adonai, está na página 196 do livro Batismo da Dor. E também tem esse livro aqui, que é o relato dele, que ele ficou doente e passou por experiências extracorpóreas, né? E tem os relatos dele, também no mundo astral, de como é a vida no mundo astral, das pessoas que estão ali passando por dificuldade, das pessoas que são muito apegadas à terra, das pessoas que têm medo, possuem medo, os demônios, as criaturas, as almas viventes que as pessoas criam através das formas de pensamentos, quando estão vivas, e tudo isso é influenciado pelas crenças, pela família, pela sociedade, pela cultura e do povo. Então, eu acredito nisso, tá certo? Eu acredito porque eu também tive, quando eu fui na casa de um iniciado, que também passou muitas coisas parecidas com o que o Dr. Jorge Adum relatou aí, parecidas, mas não iguais, lógico. Cada um tem a sua individualidade. E ele era conhecido como professor Manuel, deu aula aqui em Santos Dumont, foi professor aqui na cidade muitos anos, e ele foi um grande instrutor, não só catedrático, né, de matérias como matemática, física, química, como também foi um grande iniciado, que também passou por etapas muito parecidas, iniciáticas, né? Então, eu acredito nessas coisas, porque eu também tive algumas vivências, principalmente com o intercessor elemental. Mas como eu estou falando do Dr. Jorge Adum, estou indicando aqui, é que o seguinte, que nesses livros que eu falei sobre a iniciação dele, o contato com o reino interno, as experiências psíquicas que ele passou nos mundos astral, no mundo mental, no inferno, né, propriamente dito, do mundo astral, no purgatório, ele teve que descer lá e resgatar muita gente, tem neste livro e tem neste livro aqui também, tá? As Chaves do Reino Interno. Neste livro, Chaves do Reino Interno, as iniciações dele, ele diz que para você ter um contato com esse reino, existem várias iniciações. Então ele começa com a iniciação mais antiga, que é do Egito, a iniciação hebraica, tudo isso para o autoconhecimento, né? Da relação com o homem, né? Então a iniciação egípcia, sua relação com o homem, a iniciação hebraica e sua relação com o homem, a iniciação cristã, a proposta de Nosso Senhor Jesus Cristo, a iniciação maçônica,
para aqueles que fazem parte da maçonaria, eles passam também por ritos, mas existe uma profundidade aí, tá? Aí o maçom vai ter que adentrar nesses mistérios aí, senão ele vai ficar só na periferia. A yoga que ele fala aqui é a iniciação do Oriente, orientais. Então, para aqueles que conhecem os livros do Vedanta, o Advaita Vedanta, do budismo, do taoísmo, do sufismo, entendeu? Do shintoísmo, muitos outros, vão encontrar aí uma iniciação, mas muito diferente da descrita aqui, até pelo método cristão, elaborado por Jesus Cristo, criado por Jesus, né? Método cristão, que tem nesse livro aqui. Então vocês vão encontrar tudo aqui. E tem a Círculo de Generalidades, que é uma explicação sobre, está nesse livro, que fala como que o nosso universo é constituído, o mundo do espírito que tem dentro de nós, que o nosso corpo ele é um universo, um microcosmo, que está em nosso sistema secundário, que é os nervos simpáticos. Então, só para você ter uma analogia, uma comparação com o corpo físico, você vai encontrar isso na iniciação dentro do seu sistema simpático. Entendeu? É aqueles nervos onde passa a ida e pingala, que desce por ali as correntes divinas, e as correntes do Pai e a corrente do Espírito Santo, para unir na base com o Filho. Entendeu? Então, é isso que eu queria dizer por enquanto. Então, só para a gente fazer uma analogia, para ficar mais claro tudo isso, nesse livro, as experiências do Dr. Jorge Adum é no mundo astral. Ele foi ajudado por uma mentora, a Lia, né, o nome dela, e ele passou por várias experiências. Só que aqui ele já estava muito doente, ficou doente, e ele facilitou para ele ter saídas conscientes fora do corpo, e ter a visão do mundo astral, e fez os relatos. Ele já tinha passado por as iniciações que ele escreveu nesse livro aqui. Que essas iniciações que está nesse livro, no Adonai Batismo da Dor e outros, Apocalipse São João, tem uns outros lá, Reviver o Vivido, do Sexo Divindade, entendeu? Não é Mistérios Desvelados, não. É um outro que tem que falar sobre os desvelados, né? Coisas que estão desveladas que ele relata ali. Então, para você ter uma ideia, só vou fazer esse comentário aqui para encerrar, que mesmo ele tendo passado por essas iniciações, como Adonai, como Adonis, ter passado até receber aquelas ajudas daqueles amigos e tudo mais, e ele foi mergulhado no livro, como explica no livro Adonai, no mundo interno dele, a pessoa volta purificada. A pessoa volta outro novo homem, vamos dizer assim. Só que essas experiências elas ficam registradas na nossa memória, né? Ela fica registrada numa caixa, que é aquele éter que circunda os nossos corpos também. Então isso tudo fica gravado. Só que o ego continua, o ego da pessoa continua, a personalidade atual dela muitas vezes continua mantendo, mas totalmente já purificado. A pessoa, então, muitas das vezes, essas experiências vão como que ficando, elas são absorvidas dentro da sua mente, da sua memória e tudo mais, mas muitas das vezes você, devido aqui ao estado de vigília, a sua presença no mundo físico, você tendo que realizar as coisas, tendo que fazer muita coisa, tendo que trabalhar, tendo que estudar e tudo mais, isso vai ficando de lado, vai ficando um pouco esquecido. Então, a pessoa, às vezes, ela cai, não é que ela vai cair no esquecimento, muitas das vezes ela fica indiferente em relação a isso e passa a ter uma vida normal, sendo que ela passa a ter uma vida normal, mas aquela experiência, aquilo tudo, fica registrado dentro dela. Isso nunca cai no esquecimento, é isso que eu quero dizer. Então, a personalidade continua do mesmo jeito, a pessoa continua com os mesmos hábitos, os mesmos trejeitos, os mesmos estereótipos, entendeu? Mas existe aquela presença divina, aquela luz dentro dela que mantém ela no caminho e não deixa ela escorregar, como escorregava
como escorrega para aquele que está sempre caindo constantemente. Entendeu? Então, neste livro aqui, é onde ele parece até que nem tinha vivido aqui, ó. Ele já era iniciado, já era um grande mestre. Nesse livro, ele já era um grande mestre, mas depois da sua vida, no final, a doença veio e pegou ele. Então, é só isso que eu queria dizer. Muita luz, muita paz. Namastê a todos. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus.